por exemplo, eu postei um vídeo recentemente falando assim, é, olha, é importante você perdoar para você se sentir mais leve. O perdão é algo que liberta o ser humano. Não aprova o que o outro fez, mas liberta o ser humano. Aí a pessoa comentou embaixo. Então eu deixo meu marido continuar me batendo? Eu falei, mas não foi isso que eu falei. Não tem, não, não tem nada a ver com o que eu falei, desculpa. Mas é que a pessoa toma pra ela. Fala assim, você tá dizendo o que então? Que eu tenho que perdoar ele e deixar ele me bater? Eu falei, não falei isso. Eu falei, ou seja, faz o que você tem que fazer, denuncia, se você tá apanhando é crime. Mas perdoar é você se libertar da Separa, pessoa. né? Exatamente. Faz o que você quiser, mas Mas eu perdoar... acho que isso especialmente tem a ver com uma onda que eu li fora das redes sociais. Alguém meio famoso, ou sei lá o quê, talvez. Será que foi uma cantora? Acho que foi uma mulher que falou sobre perdão com relação à violência doméstica. Teve alguma onda dessa nas redes Tá, sociais. eu não acompanhei. Eu acho que essa marola bateu em Pode ser, você, sabe? pode ser. Porque a pessoa falava em perdão. Uhum. Ah, pode ser. É. Não, mas quando eu falo de perdão, eu falo do perdão de você se libertar emocionalmente, né? Uhum. Mas não, você não está justificando ou, ou liberando o agressor, não é isso? Por exemplo, perdoar não é você... Não, me fugiu a palavra que o juiz dá. Uma Sentenciar. sentença? Não, quando ele perdoa. Revogar. Não. Perdoar não é você liberar judicialmente a pessoa, Sim. vamos dizer assim. Perdoar não é você falar, tá tudo certo com você, não. Perdoar é eu me libertar. Essa é a minha visão pessoal do perdão. Então, por exemplo, quando Jesus, biblicamente falando, nos perdoa dos nossos pecados, ele está dizendo o seguinte, ó, para mim, você me feriu, mas está tudo bem, está perdoado. Não quer dizer que você não vai colher a consequência daquilo que fez. Então, se o teu pecado, por exemplo, foi machucar alguém, essa pessoa pode te denunciar e você vai pagar por isso. Ou seja, o perdão não tem... ser absolvido, lembrei. Ah, quando o juiz Absolvido, absolve. absolve. Inocente. Exatamente. Perdoar não é absolver a pessoa. Eu não estou te absolvendo. Você vai pagar pelo que fez, mas eu que estou me liberando, eu que não vou mais te levar para a cama pensando em tudo que você me fez, entendeu? Sei, e assim, o perdão do ponto de vista da relação moral que ele implica, inclusive no entendimento do próprio conceito de Deus Israel, da onde vem o cristianismo, Jesus é o Deus Israel encarnado para os cristãos, né? Não é um mero Messias, porque no judaísmo o Messias não é Deus, né? Há toda uma discussão no judaísmo, o Messias é menor do que Moisés, né? Menor que Abraão. Mashiach. Então, ele não o cristianismo, muito inclusive pela introdução da filosofia grega dentro dos primeiros cristãos, que no começo eram basicamente judeus convertidos, que aceitaram Cristo como Messias. Na origem judaica, o Messias não é Deus, mas para o cristianismo, Jesus é Deus. Que eu conheço alguns cristãos que não sabem disso. É impressionante, né? Que não sabem que Jesus é Deus no cristianismo. Mas assim... Tem cristão que fala, é mesmo? eu não Eu sabia. não sabia, Eu não. achava que ele era só filho de Deus. Né? Mas assim, esse personagem, tratando literariamente, a Bíblia é o maior clássico da literatura ocidental, esse Deus Israel, que é o mesmo Deus do cristianismo e o mesmo do islamismo, certo? Na sua origem cultural histórica, ele é muito chamado, muito no judaísmo, muito no islamismo e no cristianismo, isso é bem evidente, de misericordioso, né? A relação moral da misericórdia, que inclusive propicia a possibilidade do perdão, quando você fala da relação, uma pessoa só sente o perdão que você dá para ela, por exemplo, quando ela percebe que ela não merece. Isso é básico na teologia israelita, né? Se eu não sei, se eu não faço, se eu não percebo que eu não mereço o perdão, então o perdão não tem efeito sobre mim que causei o dano, certo? Não tem efeito sobre mim. Isso na figura histórica de Cristo é muito clara. Todos os personagens com os quais, não é personagem claramente, mas todas as pessoas com que ele interage na sua experiência na Terra, digamos assim, no seu período de 3 anos de vida pública, apesar de que ele tem vida anterior, mas assim, são pessoas com quem o efeito funciona porque as pessoas reconhecem que elas de fato agiam daquela forma.
que merecia punição de certa forma e não vem a punição. O efeito do perdão, ele é transformador de certa forma sobre aquele que cometeu A infração. Só quando essa pessoa tem consciência do que aconteceu. Isso é fácil demais. Isso é muito claro, por exemplo, na relação entre Davi e Deus. O famoso Davi dos Salmos. Né? Rei Davi. Porque comete o adultério e manda matar o marido da mulher. O Davi era ambicioso, certo? Libidinoso, como se fala a partir da psicanálise. Ele rouba a Batsheva do marido Urias, né? Mas assim, quando você vê nos Salmos, Davi nunca... Há todo um debate histórico, se ele escreveu os Salmos, todos eles. Eu não estou entrando nesse debate aqui. Estou tomando tal como a tradição entende, seja judaica, seja cristã. Davi é um sujeito que não mente para Deus. Isso encanta Deus. Porque, na verdade, Deus sabe tudo. Ele não precisa que você fale para ele já sabe. Qual é o efeito de você não mentir para Deus? É sobre você mesmo. Então, sobre Deus. Revelar o seu próprio coração. Porque Deus é onisciente. Salmo 51, Davi fala, ele confessa o pecado, né, com Batseba, e ele fala, pequei contra ti somente, e é mais ou menos aquela história do filho pródigo, já não sou digno de ser chamado. Exatamente. Filho, sabe, quando você tem o sentimento de que eu não mereço, isso que você falou é forte demais, eu não mereço, por isso que eu tô aqui te pedindo... Senão não funciona. Isso é muito profundo. Se eu achar que eu mereço perdão, já não funcionou. Exatamente. Então eu não estou arrependido de verdade. Exatamente. Se eu mereço é porque eu não estou precisando. O cristianismo tem isso de forma muito clara, dentro da tradição teológica cristã. Tem dentro da tradição teológica. Para os cristãos, não. Não, imagina. Muita coisa que não. está falando agora. A gente está falando que a gente tem que 70% de cristãos no Brasil, provavelmente. Juntando católicos e evangélicos. Tá. Talvez até um pouco mais. A teologia basicamente é a mesma mudando 15 coisas. Mas Mas a teologia, Jesus é Deus no catolicismo? Jesus é Deus no protestante? Também. Então, assim, existe o Espírito Santo? Existe. Aqui também existe. Você bate assim... A história dele é a mesma. A história é a mesma, as principais coisas. A Bíblia praticamente é a mesma, tirando os livros apócrifos. Então, assim, se você para pensar, a maioria das pessoas que se declaram cristãs não entendem metade do que você falou agora. No judaísmo eu vou até te convidar para ser pregador. Você vai ajudar muita gente. Você vai ajudar muita gente. Eu te empresto o auditório e você prega aqui toda segunda. Boa ideia. Porque vai abrir a mente de muita gente. Tem gente que é cristão e não sabe que Jesus é Deus. Tem gente que é cristão e não sabe qual é o poder do perdão, para que realmente existe o perdão. Ou seja, só que são conceitos básicos do cristianismo. Arrependimento é o conceito básico do cristianismo. Sim. Entendeu? Então, a história da morada, se merece que entre na morada. Exatamente. Está no texto. Exatamente. A questão do filho pródigo, ou seja, quando o filho pródigo pede parte de seus bens, vai embora, gasta dissolutamente com prostituta, ou seja, com pecado, como a Bíblia diz. Aí ele fala assim, caramba, agora eu não tenho mais nada para comer, estou aqui comendo, desejando comer comida de porco, vou voltar para o meu pai, vou pedir misericórdia para ele, para ver se ele me aceita não como filho, porque eu não mereço mais ser filho. Aqui que está o reconhecimento do perdão. Isso aí. Eu já não mereço ser filho, mas quem sabe ele me trata como um dos empregados. Só que o pai estava já na porta esperando ele para perdoar e tratá-lo como filho, sim.